boa tarde ou boa noite, começando mais um Talkenização para vocês. Hoje, gente, a gente vai trazer aqui o cenário, o processo, como que ela fez aí nesse processo na tokenização aí de instrumentos securitizados. Para isso, trouxe o diretor executivo da Descontanet, o Daniel Acquaroni. Falei certo, Daniel? Sobrenome? Falou certo. Meu Daniel, trauma de obrigada por infância, meu sobrenome. Muito bom o sobrenome. Até a gente comentou aqui nos bastidores, Aquarone lembra uma coisa tipo de água, e o pessoal lembra um parque aquático. Mas Muito ninguém legal. acertava ele, porque tem um C no meio aí que, né, tá perdido. Muito bom. Obrigada, Daniel, por aceitar o Imagina, convite, por estar aqui com prazer a é gente, meu. para a gente falar um pouquinho da empresa de vocês, falar um pouquinho da operação. E eu queria que você começasse se apresentando aí, né? Quem é você? Conta um pouquinho da tua trajetória no mercado. Legal. Bom, eu sou formado em administração e basicamente ainda cursando a faculdade, eu já comecei a empreender. E sempre meio que no mercado financeiro. Primeiro fui sócio de uma empresa que prestava assessoria financeira, depois tive algumas outras experiências e tal, e aí eu entrei nesse mercado de crédito lá em 2001, faz tempo. Eu abri uma empresa de factoring na época, né? Era para descontar cheque, descontar duplicata, a gente atendia o comércio, era ali na cidade de Osasco, aqui na Grande São Paulo. De lá para cá eu vim construindo toda essa história, né? A gente montou uma securitizadora, depois a gente chegou a estruturar um FDIC, mudamos o nome, a gente chegou a colocar também uma operação de meios de pagamento dentro do nosso negócio, com o intuito de dar crédito para o comerciante, que é um público que a gente, né, deixou de atender aí ao longo do tempo, porque o cheque pré-datado deixou de existir, então o comerciante sumiu do mapa, ele virou cliente das bandeiras, das maquininhas, e aí a gente acabou virando uma subadquirente para poder voltar a atender eles. E aí a gente foi montando um mix, uma carteira de crédito, a gente atua bastante forte na parte de antecipação de recebíveis, ainda é a parte mais representativa do nosso dia a dia, da nossa carteira. A gente atende aí empresas de pequeno, médio porte, né? E mais recentemente a gente também começou a entrar no crédito pessoal. A gente tem uma parceria bem bacana com o pessoal da Serasa. Então, essa é a minha história aí dentro do mercado de crédito, né? E agora, mais recentemente, a gente teve aí a operação com vocês de tokenização, né? Sim. E quando que a Descontanet surgiu? Quando ela foi fundada? Olha, a Descontanet mesmo, o CNPJ dela, se não me falha a memória, é de 2017. Mas ela vem de outras empresas, né? Que eu falei, lá em 2001 foi a primeira empresa que a gente abriu, que era uma empresa de factoring. Aí em 2010 a gente abriu a Porto Bravo Securitizadora, que é a precursora da Descontanet Securitizadora. O CNPJ ainda é o mesmo, a gente só mudou a razão social. Aí teve uma outra empresa, que acho que é de 2017, que é a empresa de meios de pagamento, que também tem o nome Descontanet. Então o nome Descontanet ele surgiu mais ou menos ali em 2017, 2018. Mas a história já vem lá de 2001. Lá faz tempo. E como que vocês tomaram conhecimento aí sobre tokenização? Como que vocês conheceram a tokenização, né? Porque ainda é um mercado, a gente aqui no podcast fala toda semana, o tempo inteiro, mas ainda é um mercado que é muito iniciante, né? Muita gente não sabe o que é tokenização. Eu queria saber um pouquinho da história. Como que vocês conheceram esse mercado? Assim, ler sobre tokenização e saber que existe alguma coisa chamada tokenização é relativamente, né, para quem, enfim, acompanha aí as notícias do mercado financeiro, é relativamente, um pouco mais comum, mas assim, saber, entender e experimentar foi através aí de um convite de uma equipe lá do Banco Genial, que já tinha aí, acho que um projeto, queria tirar do papel um projeto com a LIC, e aí na época a gente vinha falando, porque eu fiz uma operação de captação via blockchain com uma startup belga, e aí eles me chamaram para esse projeto. A gente fez, eu não vou lembrar muito bem o ano agora, mas foi ali no meio da pandemia. A gente fez talvez 21, acho que deve ter sido em 21, 22. A gente fez algumas operações, a gente fez 2 operações de tokenização, que inclusive eram operações que envolviam as maquininhas de cartão, o crédito, né, que a gente dá para os comerciantes através da utilização das maquininhas de cartão aqui da nossa subadquirente. Mas aí a gente parou, aí teve algumas mudanças no mercado aí que eu não
não acompanhei muito de perto, mas a tokenização passou aí por alguns ajustes, né? E aí a gente voltou agora, mais recentemente, coisa de há uns 6 meses, 5 meses atrás, a gente voltou a conversar sobre a possibilidade da gente voltar a fazer essas captações via tokenização. E na semana passada a gente concluiu aí a primeira captação já dentro desse formato novo, né? Legal. E quais fatores, assim, motivaram vocês a explorar a tokenização como parte da estratégia financeira da empresa? O que levou vocês a quererem tokenizar? Bom, olhando lá para trás, né, de quando eu comecei, eu acho que o mercado financeiro, principalmente na parte de crédito, eu acho que ele realmente passou por grandes mudanças, né? Então, primeiro você teve uma concentração gigante aí dos bancos. O nosso mercado, querendo ou não, é um concorrente, né? Então, nem sempre a gente encontra as portas abertas para ampliar a nossa operação. A gente tem muito mais capacidade de originação do que recurso. Então, a gente sempre busca, né, alternativas, a própria securitização, a ideia da gente ter uma securitizadora, da gente abrir um FDIC, veio dessa nossa necessidade. E a tokenização, acho que ela traz justamente essa capacidade de você ampliar as suas frentes de funding, né, as frentes de funding do seu negócio, de uma forma bem simples, assim, para ser sincero, né, assim, tem todo um processo, né, por trás para dar segurança para todas as partes, mas quando a gente pensa realmente ali no que precisa ser feito, é algo relativamente simples. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que motivou, assim, a gente sempre quis a gente sempre teve, né, essa veia um pouco inovadora de experimentar as coisas que estavam acontecendo, as novidades e tal, de não ficar parado fazendo sempre a mesma coisa. E para a gente foi um passo bem natural, assim, experimentar a tokenização. Legal, legal. E é um mercado, assim, que vem crescendo, né? Até, a gente já comentou milhares de vezes aqui nos podcasts que a gente grava, o presidente do Banco Central falando que nossa economia vai ser tokenizada, e a gente vendo, né, cada vez mais casos de uso, cada vez mercado de capitais, mercado de crédito, tokenizando ativos. Então, é um processo que vai acontecer. E quem tá já no início, desde o início, vai se beneficiar, com certeza. Então, acho que é muito o caso de vocês. Até você comentou agora dessa operação que vocês realizaram recentemente com a LIC. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa operação, então detalhar um pouquinho, né, essa operação foi um certificado de recebíveis, né, lastreados em notas comerciais. Como foi essa operação, né? Como que ela funcionou? Pode descrever bem, assim, para o pessoal entender a operação. Não, legal. Assim, a gente tem uma carteira de recebíveis. O que são esses recebíveis, né? Dentro dessa operação com a LIC, basicamente são duplicatas. Então, a gente tem uma carteira de clientes que estão lá fazendo os seus negócios no dia a dia, suas vendas, vendendo a prazo, e a partir do momento que ele tem uma venda a prazo, ele gera uma duplicata, né? A gente estruturou o que é conhecido no mercado como uma conta escrow junto à LIC, onde a LIC é a credora dessa conta, ela tem um mandato dessa conta, embora seja uma conta que está no nosso nome, e através dessa conta a gente joga toda essa cobrança lá. Então o pessoal aqui vai fazendo as aquisições aí durante o dia, e a gente tem que mandar a cobrança, mandar o boletinho de cobrança, né? O Bolepix, o boleto normal, enfim. A gente manda lá o boleto de cobrança para o devedor. Esse boleto de cobrança, ele está dentro dessa conta. E essa conta é o que dá a garantia para o token que está sendo criado lá na outra ponta para os investidores, né? Existe, inclusive, um grau de subordinação, né? Então, a gente fez uma primeira... não sei se eu posso falar de valores, enfim, mas a gente fez um primeiro piloto aí numa operação de 500 mil, onde a gente colocou 650 mil reais de duplicata de cobrança. Então, isso é um colchão grande, traz uma garantia boa, né, para o investidor, e basicamente é isso. A gente foi abastecendo essa conta aí até encher o pote. A hora que chegou lá, ali que fez a distribuição dos tokens, fez a captação, e aí o recurso é liberado para a gente e os boletos estão lá. Então agora os próximos passos são: a gente está aqui fazendo toda a manutenção dessa carteira,
se certificando que os boletos chegaram para quem tinha que chegar, se certificando que as pessoas vão pagar, se certificando de quem não pagar, receber ali uma ação de cobrança e tal. E esses recursos vão sendo pagos nessa conta, e à medida que eles são pagos, eles vão sendo repassados para os tokenistas no volume ali que eles adquiriram dentro da operação. Então, assim, estou te contando o meu lado aqui, né? O lado de quem tomou o recurso. Talvez a coisa seja um pouco mais Mas é essa a ideia, diferente assim, do outro você lado, trazer, né? você trazer bem o lado de vocês, a visão de vocês, porque quando a gente fala em tokenização, né, de ativos do mundo real, nada mais é do que a gente trazer, né, o que já acontece. Então, sei lá, um CRI, um CRA, um recebível, alguma coisa assim, ela vai continuar sendo igual no mercado tradicional, só que vai usar toda a vantagem, né, da blockchain, todos os benefícios da blockchain, dos contratos inteligentes, tornando essa operação muito mais ágil, mais transparente, mais segura, com redução de custos, né? Então, até com uma democratização de investimentos, que tem investimentos que tem gente que não consegue ter acesso no mercado tradicional, então com a tokenização a gente consegue dar esse acesso a investimentos. Então, traz diversos benefícios. Mas é claro, né, existem também desafios. E eu queria saber se vocês sentiram algum desafio, né, durante esse processo de tokenização dessa operação. Ou não, ou foi tudo normal, tudo fácil, tudo fluido. Cara, assim, foi bem fluido. Vou ser sincero com você, foi bem fluido. Eu acho que tem uma parte um pouquinho mais complicada que eu ainda não, a gente ainda tá para passar por ela, que é contabilizar tudo isso, né, no fechamento aí do mês e tal. Eu não sei se o contador vai entender essa história. Eu preciso ainda conversar com ele. Essa parte eu não sei. Mas não, sério, do nosso lado assim foi muito tranquilo. Nada diferente de você ir num grande banco, abrir uma conta, configurar lá a tua cobrança, começar a mandar cobrança, e que é a tal da conta garantida, né, que muitos empresários aí conhecem. E você pegar ali um recurso com base naquela cobrança, naquela carteira de cobrança que você tem. Tão simples quanto isso, assim, realmente foi bem sem atrito, foi uma experiência bem fluida. Vocês sentem vantagens agora, né? Eu até comentei algumas vantagens da tokenização, mas na prática, vocês sentem vantagem em relação a operações tradicionais que eram feitas da forma tradicional? Então, o que vocês veem de diferente com a tokenização? Eu acho que tem, assim, primeiro, acho que teve uma questão de custo, foi um custo bem interessante para a gente, o custo, pensando no custo total da operação, isso foi um lado legal, mas O acesso à informação também, porque assim, uma das coisas que às vezes eu converso com alguns emissores e eles comentam é que em operações tradicionais, eu não sou uma pessoa, né, do mercado tradicional assim, em operações tradicionais, como são muitos intermediários envolvidos, né, numa operação, às vezes as informações acabam se desencontrando. E através, né, da tokenização, as informações estão mais concentradas ali, mais fáceis de serem acessadas, até pela diminuição de intermediários. Vocês sentiram alguma diferença em relação a isso? Ou não? Ou é para vocês sempre flui muito bem de ambas as partes? Não, eu acho que tem assim, tem uma questão que é aquilo que eu estava comentando no começo, que querendo ou não, por exemplo, para as empresas que buscam, né, recursos dentro do mercado tradicional, você está bem preso a poucas opções. E aí, quando você está bem preso a poucas opções, e opções que te exigem uma... Isso eu acho que é uma coisa que é bem diferente, assim, quando você pensa num grande banco, sem querer massacrar eles, nada disso, a gente trabalha muito bem com eles no nosso dia a dia, mas querendo ou não, tem aquela coisa do relacionamento comercial, né? Isso a gente fala inclusive para os nossos clientes também. Pô, por que você vem antecipar a sua duplicata comigo e não lá com o banco? Porque no banco o cara tem que fazer seguro, o cara tem que pegar a maquininha do banco, o cara tem que fazer consórcio. Isso ou não, tem um custo financeiro e é chato, é desgastante, né? Parece assim, você já está pagando ali por aquele serviço que você está contratando, você já está dando todas as garantias. Pô, tem que ficar fazendo isso. Então, isso realmente é um lado ruim, que eu acho bem mais interessante a gente estar aqui, né? Desse lado onde a gente não precisa ter essa troca, né? Acho que um outro ponto também, justamente por ter a concentração, no mercado hoje o que? Eu consigo falar com 2, 3, 4 instituições que, querendo ou não, vão estar me olhando ali como um risco
um risco maior ali dentro da operação deles. E aí não sei porque eu não sou investidor do token, mas eu acredito que o tokenista, né? Pô, o nosso token, cada token era R$ 25. Deve ter gente que comprou um, deve ter gente que comprou 10, alguns, sei lá, que compraram mais que isso. Mas eu acho que você dilui muito o risco, né? E quando você dilui bastante o risco, essa percepção do negócio, de você acreditar na empresa, de você conseguir alavancar o seu negócio, eu acho que fica mais fluido, fica um pouco mais fácil, diferente de ter que ir lá para o banco explicar que hoje eu estou originando 30% mais do que eu estava originando há 6 meses atrás e que então por isso eu estou precisando de mais capital, mais recurso e tal, porque eu quero, né, eu já trouxe, já fiz a operação, eu já securitizei, agora eu tenho toda uma carteira aqui, eu quero repassar ela para frente, trazer recurso novo e fazer tudo de novo. Então, acho que a tokenização, nesse ponto, eu acho que ela é bem interessante. Né? Pensando aqui no meu dia a dia, no dia a dia da Descontanet, talvez do nosso segmento aí. Nesse ponto, eu acho que realmente é bem mais vantajoso. Vantajoso. E para o investidor, né? Você veio aí comprar um token com 25 Pois é, reais, né? Então é uma possibilidade muito boa que em outro mercado provavelmente você não vai conseguir. E com uma rentabilidade bem interessante, né? Exato, exato. Até queria falar um pouquinho, entrar um pouco disso, como foi a rentabilidade, como foram estruturadas aí questão de garantia da operação, processo de análise de crédito, o que vocês utilizaram em tudo isso, né? A gente tinha toda uma base, a gente tem, né, toda uma base histórica, então tudo isso foi fornecido para a equipe dali, que foram feitas ali auditorias, né, em cima da nossa carteira, eles identificaram ali, conseguiram quantificar o risco da carteira, porque, obviamente, sempre, né, crédito, você sempre tem um que paga, outro que não paga, mas, enfim, no montante geral, o caixa tem que estar positivo, né, a operação tem que ser positiva. Então, a partir dessa análise que eles fizeram, eles colocaram todas as situações ali que a gente teria que cumprir, né, todos os critérios ali de elegibilidade que a gente teria que cumprir, tipo de papel, então a gente entrou só com duplicata, embora a gente tenha vários outros tipos de direitos creditórios aqui. A gente fechou a operação para a carteira ter um prazo médio máximo de 90 dias, né? A gente fechou ali algumas questões de níveis de concentração por devedores, né? Então a carteira só pode chegar até um X% de concentração dentro do mesmo devedor. Tudo isso para trazer garantia e deixar uma operação bem fluida também, acho que para o investidor, né? Acho que a grande preocupação é essa, é que para o investidor a coisa ocorra da forma mais tranquila possível. Por isso que a gente faz esse colchão, né? É o que eu falei. Mais tranquila, mais segura. Porque todo investimento, é claro, existe um risco, né? Independente, assim. Todo investimento existe um risco. Então, buscar realmente minimizar os riscos, trazer mais segurança, trazer mais transparência para o investidor realmente se sentir seguro naquilo que ele está comprando, né? Sim. E a gente do nosso lado também, óbvio, né? Embora tenha ali a nossa responsabilidade, mas a gente também tem todo um trabalho aqui no back-office, antes, durante e depois da aquisição desses direitos creditórios, que a gente realmente acompanha a vida deles, sabe? A gente liga para o devedor, a gente quer saber se a mercadoria foi entregue, a gente quer saber se o cara usou a mercadoria, se ela estava de acordo, se não deu problema, se ele recebeu o boleto, se está tudo bem para ele pagar, se ele tem algum probleminha. Até para saber a expectativa do que vocês podem esperar dele, né? Exatamente, até porque assim, geralmente a nossa carteira, ela não é uma pessoa que surge do nada e vai embora, né? Então assim, são empresas que se relacionam semanalmente aqui com a gente, algumas até diariamente. Então a gente realmente conhece toda a carteira de clientes dessas empresas que fazem parte aqui da nossa carteira e tal, a gente conhece toda a base de clientes, a gente sabe quem paga no dia, a gente sabe quem paga no cartório, a gente sabe quem paga com 3 dias de atraso, a gente sabe quem a gente tem que ligar, quem não tem que ligar. Então eu acho que assim, a gente pegar todo esse know-how, acho que pensando no token de uma forma mais ampla, né? Eu acho que é você pegar todo esse know-how que custa tempo e dinheiro para se adquirir, né? E colocar isso à disposição do investidor, para ele ter um investimento diferenciado, que vai pagar um pouco mais ali do que os investimentos tradicionais, e de uma coisa que se ele quisesse fazer por conta, ele não ia conseguir. Ele ia ter que se dedicar profissionalmente da mesma forma como eu me dedico a isso, né? Não é
Não é vou reservar meia hora do meu dia e vou fazer isso, né? Eu acho que E tem um pouco até a disso. questão da rentabilidade mais atrativa que você comentou, ao reduzir, até redução de custo, né? Então, para o emissor, você consegue até oferecer uma rentabilidade mais atrativa, né, para o investidor. Sim, sem dúvida. Até porque a gente tem também, né, do nosso lado aqui, querendo ou não, no Brasil o crédito ainda é uma coisa cara, né? Então a gente tem margem para oferecer essa rentabilidade. E como que foi, Daniel? Eu queria falar um pouquinho mais dessa experiência de vocês ao tokenizar, né, com a Leak. Então, como foi essa experiência? O que mais chamou a atenção no processo? No processo todo, olha, a gente demorou um tempinho, desde o primeiro momento que a gente conversou e falou, vamos fazer? Vamos. A gente demorou um tempinho, então houve aí um espaço de tempo relativamente. Não foi grande, mas enfim, não foi uma coisa da noite para o dia. Acho que até porque é uma operação, embora eu tenha falado simples da gente fazer, ela tem as suas complexidades. Sim. Mas acho que o que me É chamou a simples atenção ali para o foi. investidor que está indo comprar e já está tudo pronto, mas por É, trás tem todo um processo, né? exatamente. Do meu lado aqui, eu falo que é simples do meu lado, porque é o meu dia a dia. Agora, eu fico imaginando toda a equipe ali dali que precisou analisar a nossa carteira, que precisou chegar nas conclusões ali do que podia ser feito, do que não podia, quais seriam as garantias necessárias, toda a parte jurídica da história, porque tem vários contratos amarrando tudo isso, né? Agora, o que realmente chamou atenção assim do lado positivo, acho que a equipe, acho que é uma equipe extremamente bem preparada, extremamente acessível, e as coisas, por mais que tenha demorado um pouquinho, não é nem que demorou, mas enfim, levou o tempo que levou, não foi porque as coisas não eram fluidas, não, é porque realmente tinha ali uma complexidade colocada, por ser uma primeira operação, pelo menos com a gente aqui, né? Eu já tinha feito anteriormente com a Lick, mas era um outro modelo completamente diferente. Então a gente meio que jogou no lixo e começou do zero. Mas a equipe extremamente bem preparada e sempre ali à disposição, trocando ideia. Enfim, o processo em si foi bem interessante, foi bem. Fluiu bem. Fluiu muito bem, diria que foi gostoso de passar por esse processo, assim. Muito bom. E de que maneira, assim, a tokenização ela acabou impactando a eficiência operacional e a transparência aí nessa operação que vocês fizeram? Dentro da Descontanet, Dessa operação específica que a gente comentou agora, trouxe uma eficiência operacional? Trouxe transparência realmente para toda a olha, operação, assim, mais facilidade? Aquela questão que a gente estava comentando de benefícios e tudo mais? eficiência operacional, talvez um pouco aqui pelo lado de você ter uma operação que você já sabe que vai acontecer, qual é o tamanho dela, ela tem uma data programada, ela acontece de uma forma relativamente simples e você não precisa ficar perdendo muito tempo com isso, né? Então, acho que esse é uma questão de ganho operacional. Mas assim, o nosso foco aqui no dia a dia, né, e o meu principalmente, é muito focado nos negócios, realmente, na carteira de clientes, nas análises de crédito, nas análises de risco. Eu fico relativamente tranquilo em ter feito essa operação, porque além de todo o nosso histórico, todo o cuidado que a gente tem, eu sei que eu também a gente passou pelo crivo ali de uma equipe bem robusta ali dentro da própria Leak, né? Então, isso deixa a gente tranquilo em relação à operação, mas a gente é muito focado aqui no dia a dia, né? E aí essa é a parte final da história, né? Quer dizer, eu tenho todo um processo comercial, um processo de crédito, um processo operacional para montar essas carteiras e deixarem elas prontas para ir para um banco, para ir para um FDIC, para ir para uma tokenizadora. Então, não vou te falar que mudou da água para o vinho, porque não, é mais uma fonte que a gente tem que não existia, que eu acho que é extremamente importante, que eu acho que realmente assim tem a capacidade de, pelo menos para a gente aqui, trazer uma alavancagem, uma alavancagem muito maior do que a gente tinha imaginado com os nossos parceiros mais tradicionais, né?
Então, talvez aí a gente comece a ter ganhos de produtividade muito mais pela escala que a gente pode dar para o negócio, Claro, né, do que pela operação em si, a operação única que foi feita, né? Eu acho que é legal. mais olhando para isso, para o futuro. Eu E acho que é vocês mais para isso. pretendem tokenizar outros ativos, né? Então, fazer outras operações, né, tokenizadas. Como Sim. que vocês estão planejando isso? Então, eu preciso voltar a sentar e conversar com o pessoal da LIC, mas sim, a gente tem, né? É o que eu comentei, a gente não fica só na antecipação de duplicatas, direitos creditórios, a gente tem antecipação de cartão de crédito, a gente tem crédito, capital de giro, PJ com garantia de recebível de cartão de crédito, sem garantia. A gente tem crédito pessoa física também, através dessa parceria com a Serasa. Então, agora a ideia é a gente começar a olhar para tudo isso e começar também a experimentar, levar isso para a tokenização. A gente quis começar pela duplicata porque para a gente é o mais fácil, é o que a gente conhece, é o que a gente tem mais histórico, era a primeira operação. Era importante a gente ter algo que Para fosse experimentar, né? indiscutivelmente sólido, sabe? A carteira de duplicatas não tem o que falar dela. Então agora a gente quer começar a levar outros que também assim são operações mais recentes, né? Essa questão de você poder antecipar recebível de cartão de crédito é uma coisa extremamente recente. A gente começou a fazer coisa de um ano e meio atrás. Teve algumas mudanças, né? Não na legislação, mas em algumas diretrizes do Banco Central. Hoje a gente tem aí companhias registradoras por onde circulam esses recebíveis de cartão de crédito e aí justamente com esse intuito de que outras empresas possam utilizá-los não só para a garantia de operações de crédito, mas também para antecipar. Então hoje, por exemplo, o comerciante ele pega uma maquininha da marca X e ele pode fazer a venda lá, transacionar por lá, mas antecipar com a empresa Y. Ele não está preso dentro da maquininha dele. E é isso que a gente faz. A gente tem uma frente de negócio que atua dessa forma. Muito, muito bom mesmo. E eu queria saber de você, Daniel, de um modo geral, assim, da sua visão, como que você acredita que a tokenização ela pode acabar transformando o mercado financeiro do modo no geral aqui no Brasil? Eu acho que ela tem um poder muito grande, porque justamente eu acho que essa união do investidor que está buscando uma rentabilidade mais interessante, que está buscando um produto com segurança, e do outro lado aqui, o tomador que tem uma carteira legal, que tem uma operação legal e que tem hoje encontra, né, dificuldades, tem barreiras para conseguir muitas vezes os recursos, o funding que ele precisa, eu acho que a tokenização, acho que ela junta esses dois públicos, né? Então eu acho que é onde está a força dela, porque você não está ali dependendo da decisão de uma pessoa dentro de uma instituição mais tradicional, se ele aprova ou se ele não aprova você lá dentro, ou a sua operação, ou enfim, qualquer coisa ali que possa se passar dentro daquela instituição. Você tem aqui desse lado, você tem um monte, né, de investidores. Eu nem cheguei a perguntar lá para o pessoal dali quantos foram, mas eu sei que foram vários, né? Porque imagina, R$ 500 mil em tokens de R$ 25, dá bastante gente aí, né? Dá esse Então, acesso, né, mais fácil, uma liquidez também maior, né? eu acho que tem um poder grande, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que o poder de transformação é muito grande, Sim. porque você melhora o acesso tanto para o investidor quanto para o tomador. E eu acho que isso ainda vai se E aí alavancar bastante. os dois têm vantagens, né? Então, assim, acaba sendo algo inevitável. É juntar dois mundos que gostam de novidade, que gostam de fazer bons negócios, né? O tomador e o investidor. Exatamente. Está Mas você vê juntando algum essas duas pontas. desafio até a gente ver realmente empresas aderindo, né? Essa grande adoção, uma adoção em massa da tokenização? O que que você enxerga ainda que, putz, tem um desafio, talvez educacional? Ou o que que você percebeu? Eu acho que o maior desafio é o seguinte: o Brasil é grande, né? O Brasil é grande. A gente ainda chega em empresa que não sabe assinar um documento digitalmente. Não tem um certificado digital. Quando tem, o contador que tirou e fica lá no escritório de contabilidade e tal. Nós fomos uma das primeiras empresas do nosso mercado, eu nem sei te precisar o ano que isso aconteceu, a fazer assinatura das sessões de crédito e das duplicatas, oferecer isso para os nossos clientes de forma digital, com certificado digital. Eu tinha um cliente que ele, toda segunda-feira, ele me ligava, não me xingando porque a gente era amigo, mas enfim, ele passava o final de semana assinando o duplicado.
A duplicata, quando você faz a sessão, você tem que assinar ela 3 vezes, né? Uma mesma duplicata. O cara descontava com a gente mais de 1.000 duplicatas. Meu Deus. Você imagina o Então que ele era o final de ensinava semana só um desse cara? pouquinho, era o final de semana inteiro, Aí, né? aí eu fui falar com o pessoal que tinha o nosso RP na época e tal. Disse, não, putz, a gente está desenvolvendo uma coisa, vai envolver certificado digital. Bom, a gente foi um dos primeiros. Isso faz muito tempo, eu nem sei te precisar quando isso aconteceu. Essa securitizadora a gente abriu em 2010, sei lá, acho que foi 2012, alguma coisa do tipo assim. E ainda hoje você bate em algumas empresas e o cara, tipo, ele quer assinar na mão, sabe? Ele tá quase indo no banco lá fazer um DOC, né? Então a gente pensa do nosso lado, aproximação, NFC, Pix e tal, mas o Brasilzão é grande. Eu acho que o desafio tá aí. Eu acho que o desafio é esse. Tem muita empresa espalhada pelo Brasil. Tem muita empresa. Precisa de uma evolução, assim, tanto acho que educacional, né? Que até nosso podcast aqui a gente foca muito em trazer educação para as pessoas entenderem todo o processo, o que é, o que não é, mas a evolução realmente da adoção da tecnologia, né? As pessoas entenderem. Eu acho que daqui a um tempo a pessoa vai estar tokenizando um ativo, comprando um token, ela nem vai estar sabendo o que tem por trás, né? Toda a tecnologia, o que é blockchain, o que é não sei o que. Vai ser algo simples, Eu vai deixar de mesmo ser um vou ser processo. sincero assim com você, não entendo 100% do que a tokenização é capaz de fazer. Eu Sim. estou falando aqui do meu lado, do crédito, de direitos creditórios e tal, mas eu já li algumas coisas que eu fico pensando, puta, mas como que os caras vão tokenizar isso daí? O que quer dizer tokenizar esse negócio aí? Como é que vai ser a operação? Sim. Então eu acho que tem muita coisa ainda realmente para rolar, para acontecer. Eu acho que é um mercado que promete ainda bastante novidade. Muita novidade. Eu acho que tem muito potencial. Até para a parte imobiliária, assim, aqui nosso foco é mais falar de mercado de crédito, de capitais, Uhum. mas a gente até fez podcast aqui falando a parte imobiliária, das pessoas poderem comprar uma fração de um imóvel. Isso eu acho incrível, né? E a Pois é. tokenização, ela permite você fracionar, né? Então, ao invés de você comprar um imóvel inteiro, que muita gente não tem dinheiro, você compra um pedacinho dele e você recebe uma parcela de um aluguel. Então, assim, isso é uma das vantagens da tokenização e a gente Isso é engloba legal, várias isso é verdade. E são coisas que a gente escuta já há algum tempo, né? O pessoal compra, tem um nome agora, não me fugiu aqui, mas enfim, o pessoal compra barco, compra avião, compra casa de luxo, monta ali tipo um condomínio, né? cotas, alguma coisa assim, É né? uma cota, compra em cotas. Então o cara não está comprando para ele usar, ele compra um pedacinho e aquele negócio vai rentabilizar e ele vai receber, né? Tem lá direito a usar talvez uma vez por ano e tal. E eu acho que a tokenização ela traz isso muito pro dia a dia do cidadão comum, Sim. né? Porque, pô, antes para você comprar um barco, né, uma cota de um barco, de um helicóptero, sei lá, uma coisa meio louca, né? Tipo, não, isso é coisa de rico. Agora, de repente, um token de um estúdio ali, a gente que está em São Paulo, né? Aliás, acho que você está em São Paulo, né? Não sei. Eu tô em Brasília, mas eu É em sempre ouvi Brasília? falar. Mas eu ia falar um estúdio ali em Pinheiros, em Vila Madalena e tal, né? Você compra uma cota de um estúdio e aquele estúdio fica ali rentabilizando dentro do Airbnb, Que pô, é- deve ser um baita do negocião, né? Sim, e dá mais acesso, né, para as pessoas. Então é isso. E gira economia Exatamente, também. Então acho exatamente. que tudo isso vai impactar Você economicamente aí. consegue alocar o teu capital em diferentes tipos de ativos, né? Que é Você vê legal, aqui, né? o nosso é crédito privado, daqui a pouco você está comprando token de um imóvel, depois de uma aeronave, depois de sei lá o quê. Enfim, é o que eu estava falando. Até eu tenho um pouco de dificuldade ainda de visualizar tudo isso. Sim, porque é um mercado crescendo, né? É um mercado novo ainda. Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que Tem, vai ser tokenizada, tem muita coisa que também não vale a pena ser tokenizada, e aí a gente vai se adaptando, entendendo e tudo mais. Daniel, eu queria que você fizesse suas considerações finais, se você tiver alguma coisa para falar, como que as pessoas encontram a Descontanet nas redes sociais. O podcast é seu. Legal. Eu queria primeiro, obviamente, agradecer aí o espaço para poder contar um pouco da nossa história, falar um pouco dessa operação. Espero que as pessoas que compraram o nosso token também tenham acesso aí a esse podcast e gostem do resultado que vão obter aí através desse token. Pode ter certeza que a gente está trabalhando duro aqui para tudo sair certinho e para a gente continuar fazendo cada vez mais, né? Você encontra a gente Instagram, Facebook, Google,
tem o site descontanet.com.br. Se você tem uma indústria, precisa antecipar seus recebíveis, pode ligar aqui. A gente faz isso. Pequenos comerciantes que tenham aí vendo com cartão, vendam na maquininha e precisam de capital de giro, a gente também trabalha, a gente também atende esse público, usando o lastro dessas vendas como garantia. Né? Recentemente estamos falando também com pessoa física. Então, assim, a Descontanet ela vem evoluindo bastante, trabalhando bastante para... A gente não tem a intenção de ser especialista em uma única coisa, em estar num único nicho. Né? A gente quer estar dentro do mercado de crédito de uma forma bem ampla. Então a gente vai talvez até um pouco na contramão do que a maioria das empresas buscam hoje, né? Que é cada vez se especializar mais. Nosso foco não, nosso foco assim, é crédito, a gente quer conversar. Estamos estudando sobre crédito consignado, provavelmente vamos dar aí os nossos primeiros passos já no ano que vem. Estou à disposição também, se alguém quiser trocar ideia, me procurar aqui na Descontanet, é só ligar aqui no escritório, pedir para falar comigo. Tá ótimo. Enfim. Muito obrigada, Daniel. Foi sensacional o bate-papo, muita Obrigado a informação, você. trouxe muita clareza, deu para entender bem a operação também. E espero que o pessoal que ouviu ou assistiu a gente no YouTube tenha gostado também. Lembrando, gente, a gente tem nosso descomplique.com.br, nosso site aí, que traz muita informação educacional para você que quer entender mais sobre tokenização, sobre o mercado de crédito, mercado de capitais. Lá a gente tem informação de graça, né? Então vocês não vão gastar nada e vai ter tudo num lugar só. Espero que vocês tenham gostado. Daniel, novamente, muito obrigada. Eu que agradeço, Flávia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.